Boa noite, amada igreja. É um privilégio, uma alegria tão grande trazer a palavra para vocês. Em janeiro, no culto pela manhã, eu trouxe essa mesma mensagem. Foi pedido para que eu trouxesse novamente nesse culto, para que mais pessoas pudessem ouvir. E é uma alegria indescritível trazer a palavra do Senhor para o coração dos irmãos. Que possa ser muito edificante para vocês. Naquela ocasião, no culto de manhã, antes de começar a mensagem, eu precisei fazer uma ilustração. E essa ilustração envolve um procedimento que a gente faz com frequência aqui na igreja, que é uma coisinha chamada profissão de fé. Quem que já viu uma profissão de fé aqui? Grande maioria dos irmãos, certo? A profissão de fé é aquele momento em que um candidato ao batismo vem aqui na frente, responde algumas perguntas do pastor, e para ser aprovado, então, para se batizar depois. Naquela ocasião, eu precisei fazer essa ilustração e eu chamei uma pessoa nova na fé, nova convertida, para me ajudar aqui na frente. E até que saiu muito bem. É Maurício Palma o nome dele. Maurício Palmas, para quem talvez seja novo e não conheça, ele é pastor dessa igreja. E meu pai nas horas vagas também. E para essa ocasião, eu também quero fazer a mesma ilustração. Eu vou chamar uma pessoa nova na fé também, nova convertida, que após aquela mensagem, bateu um papo comigo, se interessou pra caramba, então achei muito legal. Eu gostaria de chamar o irmão Josué aqui na frente, para me ajudar nessa ocasião, para a gente fazer essa mesma ilustração. A gente bateu um papo tão bom depois do culto, eu pensei, nossa, já que eu vou trazer essa mensagem de novo, talvez eu deva chamar mais uma pessoa nova na fé para esse momento, né? Quantos anos de convertido, José? Olha, deixa eu fazer as contas aqui. Eu estou com 58 anos para 59 e me converti aos 15. Cadê os matemáticos aí? Cadê os matemáticos? Então, são 40. Dá um pouquinho, né? Tá começando na trajetória ainda, né? Começou na trajetória cristã agora, então eu trouxe para esse momento aqui para a gente fazer essa ilustração aqui. Eu vou fazer as clássicas perguntas, que a maioria de nós aqui conhecemos, né? Vou fazer aqui o papel do pastor Maurício nesse momento, né? Não preciso imitar toda a linguagem corporal dele, por mais que eu conheça, todo mundo sabe como ele é, eu passei toda a minha vida vendo ele, sei imitar ele direitinho, aquele carinho que ele faz no púlpito, todo mundo já reparou nisso aqui, mas não vai ser o objetivo, vou tentar ser o mais autoral possível. Vamos lá. Bênção pura, bênção pura. Irmão Josué, se você viesse a morrer hoje, para onde você iria? Para o céu. E como você sabe que vai para o céu? Eu tenho certeza que eu vou para o céu, não é porque eu sou uma pessoa boa ou porque faço boas coisas, mas pelo que Jesus fez por mim. Jesus Cristo morreu na cruz e o sangue dele vertido na cruz me purificou de todos os pecados. Isso, o sacrifício de Jesus na cruz, exatamente. E, irmão José, o que mudou na sua vida depois que você creu em Jesus? Tudo mudou. Eu nasci em um lar cristão, meus pais já eram crentes em Jesus, sempre mostrou o caminho, conduziu no caminho, mas assim, até os 15 anos, né, tinha aquele temor. Por quê? Porque ainda não tinha recebido a Jesus no coração. Não é porque é filho de crente que já nasce salvo, já é crente, né? Mas eu precisei tomar a decisão por Cristo e aquele temor que eu tinha antes, né, aquele temor acabou. Então, assim, tudo mudou. Aí a gente vive, de fato, uma nova vida. Amém, amém. Irmão Josué, até quando você quer viver para Jesus? Enquanto eu tiver vida, né? Espero chegar aos 100 anos de idade, hein? Até lá quero servir a Cristo, né? Amém, amém. E o irmão deseja se batizar? Sim, claro, se os irmãos aceitarem para o batismo.
Por que o irmão quer se batizar? Eu quero me batizar porque é uma ordenança de Jesus, né? Jesus disse que todo aquele que crê deve ser batizado. Então eu quero ser batizado para me tornar membro do corpo de Cristo, a igreja. Amém, isso mesmo, isso mesmo. Para quem já frequentou muitos cultos da manhã aqui, qual perguntinha que está faltando? Qual perguntinha que está faltando? Isso. Irmão Josué, é possível você perder a sua salvação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como você sabe disso? Porque quando eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui selado com o Espírito Santo. E uma vez que entra, jamais vai sair. Amém. Perfeito, é isso mesmo. A segurança da nossa salvação em Jesus. E agora a igreja toda vai entrar na encenação, né? O que o pastor, logo após esse momento, ele faz, está diante dos irmãos, o candidato ao batismo. Os favoráveis ao batismo do irmão, digam sim. Sim. Contrários, levante uma das mãos. Não há contrários. Parabéns, irmão Josué. Deus abençoe. Amém, obrigado. Obrigado, irmãos. Encenação feita, momento para ele e minha mãe rirem em casa, tudo certo. Esse momento da profissão de fé, ele é muito, muito simbólico, e essa perguntinha final, ela é a chave do assunto de hoje. Podem transmitir os slides, por favor? O tema de hoje, ele é talvez uma polêmica, talvez não muito no meio batista, em que isso é uma doutrina padrão da fé batista, e a maioria de nós cremos nisso, só que tem algumas pessoas que, no meio da caminhada, talvez elas perderam isso de vista. Ou porque vieram de outra denominação, talvez, que prega outra coisa. Ou talvez porque foram influenciados por alguém a pensar diferente. Já está disponível? Já. Uma vez salvos, salvos para sempre. Esse é o tema que a gente vai falar essa noite. Com as redes sociais estando tão presentes na nossa vida, a gente pode dizer que a nossa bolha teológica, ela estourou. Porque nós, como batistas, passamos toda a nossa vida ouvindo, sendo ensinados de uma maneira. É aquilo que a gente ouve aqui dentro da nossa igreja, dentro da igreja que a gente vai. E existem doutrinas que são padrão. A gente não se desvia, são coisas que estão sendo ensinadas na classe do pastor desde que essa igreja surgiu, e por isso a maioria dos irmãos que estão presentes nessa igreja creem nessa doutrina, que uma vez salvos, salvos para sempre. Mas com as redes sociais, com a expansão da informação, a gente tem muitos pastores, muitos teólogos aparecendo para a gente na nossa tela. E eles não são necessariamente batistas, eles podem ser de outras denominações. E aí, doutrinas diferentes vão aparecendo para a gente, e a gente acaba crendo em coisas que não eram comuns. A gente acaba crendo em coisas que não eram comuns. E muitos pastores vão tratar desse tema, da segurança da salvação. Porque se no meio batista é uma doutrina tão simples que a gente aprende lá na sala do pastor, de que a salvação não pode ser perdida, e a gente pergunta isso na profissão de fé, que é o início da caminhada, por que se faz necessário falar disso? Porque justamente após esse tempo em que a informação tem se expandido, muitos têm deixado de crer nessa doutrina. E crer que sua salvação não pode ser perdida não é simplesmente uma crença irrelevante, que não afeta a vida cristã. Ela afeta, e muito.
E a gente vai estar vendo isso essa noite. Tudo aquilo que a gente tratou aqui nessa ensinação de profissão de fé, e a resposta do irmão Josué ao final, naquela pergunta, se você pode perder a sua salvação, ele falou que eu não posso porque eu sou selado pelo Espírito Santo. Essa é a resposta clássica para essa pergunta. Não podemos perder a salvação porque somos selados pelo Espírito Santo. E isso tudo baseado em Efésios 1, 13 e 14, que diz o seguinte: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então a palavra de Deus dizendo claramente de que a nossa herança, a nossa salvação é uma garantia. É uma garantia porque estamos selados com o Espírito Santo. Não é como um selo de carta, não é como um adesivo, algo que pode ser removido. A salvação está trancada dentro de você que creu em Jesus. Está trancada. Não tem como perder a salvação. Só que nessa mensagem a gente vai estar indo de encontro a algumas coisas que vão desafiar a nossa mente. Porque se há tantos pregadores e teólogos chegando para a gente nas nossas telas dizendo o contrário, então não é um surto coletivo. É porque eles têm argumentos. Esses caras, eles estudaram. Esses caras, eles creem na maioria das coisas que a gente crê, só que tem esse ponto em que eles creem diferente. E não é à toa. Não é à toa que isso aqui é diferente, é porque há argumentos por trás disso. E essas coisas vão desafiar a nossa mente essa noite, vai servir para que a gente saiba que argumentos são esses, que a gente perceba que tem pessoas na nossa vida, pessoas que vão chegar para a gente com esse tipo de dúvida sobre segurança da salvação. Talvez muitos aqui tenham essa dúvida, se a sua salvação é garantida ou não, ou se o acúmulo de pecados que você teve desde que você se converteu já não tiraram a sua salvação. Esse tipo de pergunta pode estar no coração de muita gente. Então esse assunto, ele é essencial. Ele é essencial. Mas para a gente entrar em contato com esses argumentos que vão desafiar a nossa mente, a gente precisa se ancorar em algumas verdades absolutas. Coisas que a gente aprende na nossa trajetória e precisam estar totalmente gravadas no nosso coração, fixas no nosso coração. Primeiramente, a salvação ela vem de Cristo. A salvação não vem pelas obras. A salvação não pode ser perdida. A salvação vem pela fé em Cristo. E sobre a Bíblia, uma coisa muito importante, a Bíblia não pode se contradizer, porque ela foi inspirada por Deus. Então, se tem versículos na Bíblia que parecem dizer o contrário em diferentes passagens, não é que a Bíblia está se contradizendo, é a nossa própria capacidade de interpretação que tem sido insuficiente. E a gente precisa encarar essa realidade e ser firme, porque é justamente esse argumento das contradições da Bíblia, que são muito usadas por ateus, que são muito usadas por pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor, por acharem que a Bíblia se contradiz. E a gente tem que se ancorar na verdade absoluta de que ela foi inspirada por Deus e não pode se contradizer. De Gênesis a Apocalipse, todos os versículos foram inspirados pelo Senhor. E isso nos leva ao primeiro problema, do porquê que a doutrina da perda da salvação, ela é tão debatida. Por que a doutrina da perda da salvação, ela se espalha? É porque as coisas não são tão simples quanto parece. O primeiro problema que a gente vai tratar é o problema da apostasia. A gente vai estar definindo mais à frente o que é apostasia, mas vamos mostrar primeiro os casos. Esse homem, ele se chama Marty Sampson. Marty Sampson, ele é vocalista de uma banda chamada Hillsong. Todo mundo já ouviu falar de Hillsong. Hillsong é uma banda internacional que compôs muitas das canções que nós cantamos na nossa igreja. E Marty Sampson, ele era vocalista dessa banda.
E eu cresci ouvindo Hillsong, eu admirava esse cara, porque para mim ele era uma referência de como se portar na frente da igreja, para mim ele era uma referência de adorar em espírito e em verdade. Eu via aquilo e era inspirador a maneira como ele louvava. E o cara atuando desde os anos 90, muito firme, passou muitos anos, tal. Ele compôs canções lindíssimas, que eram expressão de uma vida íntima com Jesus. As letras das canções não eram aquelas letras rasas, eram coisas profundas. E você não tem dúvida de que uma pessoa assim seja salva. Até que em agosto de 2019, Mark Sampson ele anuncia que ele abandonou os caminhos do Senhor e que ele não acredita mais. Eu compilei algumas das palavras que ele disse. E olha isso aqui. Eu amo vocês cristãos, mas eu não sou mais um de vocês. O cristianismo é apenas uma versão de Deus. A Bíblia é cheia de contradições. Então, essa foi, resumidamente, os argumentos que ele usou para justificar a decisão dele. Né? Aquela conversa de que a Bíblia é cheia de contradições. Né? O cristianismo é apenas uma versão de Deus. Começou a trilhar aquele caminho de que diferentes religiões levam ao Senhor, e que o cristianismo não é a única. Isso foi falado pelo Papa Francisco há um tempo atrás, de que as mais variadas religiões são uma forma de chegar a Deus. E aconteceu isso com esse cara. Abandonou os caminhos. Totalmente disse isso. E tudo aquilo que ficou registrado para ele não passa de uma mentira na vida dele. Quem conhece esse aí? Quem já viu esse humorista? O Pastorzão. Ele fazia muitos vídeos assim, muito engraçados, um ícone do humor gospel, e compunha canções também. Olha a letra de uma das canções dele. Pois eu sei que o teu amor lança fora todo medo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem contemplar. Intimidade é o que eu preciso para te ouvir, ser teu amigo e não apenas te seguir. Voltar ao meu primeiro amor, desde a minha conversão. Não só te dar o meu louvor, mas também meu coração. Se chama Daniel Araújo, né? E então, a gente vê mais uma vez uma pessoa compondo uma canção que expressa uma vida que está satisfeita em Jesus, que se orgulha daquilo que crê, uma pessoa que está segura do que crê, que precisa ser íntima do Senhor, evoluindo no relacionamento com Deus. E a gente vai ver o que um tempo depois, alguns anos depois, ocorreu com o Pastorzão. Pode soltar aquele vídeo, por favor. Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria... Então, a gente já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. Me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas
Eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Não, balada não pode, tatuagem não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então, olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. E mostra que toda essa letra que a gente leu nunca foi verdade no coração do Daniel. Nunca foi. Porque se ele é capaz de chegar nesse momento e dizer coisas como: Jesus não aparece, não fala, não faz nada, você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala: foi ele. Quando acontece algo ruim, obrigado, porque foi uma prova que me fez ficar melhor. E ele diz assim é fácil, ele nunca perde. Como é que a mente, ela transita desse tipo de reflexão pessoal para essas crenças? É porque a natureza do ser humano, ela busca merecer as coisas, ela busca a conquista, busca que tudo faça um sentido racional para a gente. E pessoas que não tiveram experiências reais com Deus, uma hora a fé delas naufraga, como a dele naufragou. Deixou de acreditar simplesmente. E chega ao ponto de fazer deboche com a obra de Jesus. Falando, você nasceu devendo. E a gente sabe como isso é recheado de mentira, que a vida cristã não é uma dívida. Quem disse que é uma dívida? A salvação é um presente de Deus, é graça. E o cara pensa, você já nasce devendo, eu não pedi para ele morrer por mim. É porque, de alguma forma, ele entendeu que a vida cristã é dívida. Que a vida cristã é uma prisão. E aí ele fala, o que a igreja define como pecado? Se te faz feliz, é pecado. E aí ele citou diferentes coisas. Se te faz feliz, é pecado. Pergunta para as pessoas que estão vivendo, fazendo aquilo que ele disse, que é felicidade. Pergunta se elas são felizes. Pergunta se as pessoas estão felizes. Se o pecado é aquilo que te faz feliz. Então o cara, ele saiu do caminho totalmente. E casos como o dele, casos como o do Mark Sampson, que a gente pode, a partir das palavras deles, entenderem que são apóstatas. O problema da apostasia. Pessoas que abandonaram o caminho do Senhor. E agora vem outro problema que deixa a questão mais complexa, que é o problema do desvio da fé. Muitas vezes tratados como sinônimos, apostasia e o apóstata e o desviado, mas não são. São coisas diferentes. Aqui tem outros artistas. A gente tem à esquerda Priscila Alcântara, J.A. e Thales Roberto. E a gente coloca eles nessas caixinhas por quê? Por causa das próprias palavras e atitudes. Mas essas pessoas, diferentes dos outros dois anteriores, elas falam que elas mantêm a fé delas em Jesus. Então podemos entender que são pessoas que ainda creem em Jesus, creem na mensagem, mas que quiseram sair. Simplesmente quiseram sair. Vamos pensar no nosso meio, quantas pessoas que saíram da igreja, saíram dos caminhos do Senhor, mas que se você conversa com elas, elas falam, não, eu ainda creio. De forma simples, isso seria o desviado. Né? Em determinado momento, a gente vê entrevistas da Priscila falando que ela ainda crê,
JA, que passou a trilhar um caminho diferente, assumiu a identidade transexual e tudo mais. Perguntavam para ele, ele falava, eu ainda creio. Thales Roberto já é um caso diferente, porque ele saiu em 2015, mas voltou. Mas que tipo de coisa que se vê em shows do Thales Roberto hoje? É a mesma coisa do que nos anos 2010, quando a gente cantava músicas do Thales Roberto aqui, e tanto alegravam e edificavam a nossa igreja naquela época. O que são as palavras e os eventos que envolvem Thales Roberto hoje? Duas definições que são importantes, a apostasia e desvio da fé. A apostasia é o abandono total dos caminhos do Senhor, revelando uma pessoa que não tem peso na consciência, e isso é importante, nunca foi salva de verdade. Um apóstata, uma pessoa que abandonou totalmente os caminhos do Senhor, ela nunca foi salva de verdade. A gente vai ver biblicamente que não é possível. Não é possível. Nunca foi salva de verdade, pois não é possível perder o que você nunca teve. Então esse é um ponto central desse debate. Porque usam como exemplo uma vida como a do pastorzão, e falam, não, olha o que esse cara está dizendo, olha o que ele fazia. O cara não crê mais, ele perdeu a salvação, o cara não está mais nos caminhos do Senhor. Mas o ponto é que gente que abandona os caminhos do Senhor nunca foi salva de verdade. Não tem como você perder a salvação se você nunca a teve. Esse é o ponto em relação aos apóstatas. O desvio da fé, diferente da apostasia, é um período de confusão mental. Período de confusão mental de uma pessoa salva, que se afastou, mas tem peso na consciência e segue crendo em Cristo. Então tem essa diferença. Tem pessoas aqui essa noite que eu sei que tem em mente gente da família ou amigos que se afastaram do caminho do Senhor. E que se perguntarem para essas pessoas, elas não deixaram de crer, mas elas estão aí no mundão. Pegando a definição, se o desviado ele é uma pessoa salva, que se afastou, está num período de confusão mental, num período de dificuldade, se é uma pessoa salva, você pode ter certeza que essa pessoa ela não dorme à noite. Que na hora de encostar a cabeça no travesseiro, dormir é uma guerra. Porque tem um ponto ali sobre os apóstolos, peso na consciência. Uma pessoa que é salva de verdade, ela tem o Espírito Santo morando dentro dela. E quem peca sendo salvo, sabe o que é sentir peso na consciência pelo pecado. Eu sei o que é sentir peso na consciência pelo pecado, cada um de nós sabemos. Para quem creu em Cristo de verdade e recebeu o Espírito Santo, quando você peca e passa por um período pecando, chega um momento em que o seu corpo era como se ele estivesse se atrofiando. O peso na consciência ele te consome. O Espírito Santo está ali te chamando de volta. O Espírito Santo está ali naquele momento querendo te mostrar que a vida que você está vivendo está errada. E não existe paz na mente de um salvo que esteja longe dos caminhos do Senhor. Não existe paz. Então vocês podem ter certeza, se essa pessoa que é conhecida sua, amigo, família, se essa pessoa verdadeiramente creu em Cristo, se essa pessoa é salva, mas ela está longe, você pode ter certeza que ela está sendo confrontada pelo Espírito Santo diariamente. Todos os dias está ali sendo pressionada pelo Espírito Santo a voltar. E isso é uma coisa que na mente do apóstata não tem. Isso é uma coisa que na mente de quem abandonou os caminhos do Senhor totalmente não tem. E uma coisa importante para a gente entender sobre como identificar apóstata e desviado. Uma coisa importante para a gente entender é que apóstata não tem cara. Desviado não tem cara. O que eu estou querendo dizer? Porque às vezes você pensa assim, mas essa pessoa ela já andava torto. Entendeu?
ela já não estava muito nos caminhos, ela já fazia coisas erradas, então era questão de tempo para ela sair da igreja. Então, mas não é necessariamente assim. A gente percebe que tem pessoas que elas viveram uma vida no nosso meio, se batizaram, participam de ministérios, se tornam pastores e tudo mais, e abandonaram os caminhos do Senhor. Isso acontece. Então não é necessariamente aquela pessoa que já andava no caminho errado e que era questão de tempo de sair da igreja. Não é necessariamente assim. Tem pessoas que viveram uma vida que você olha e falava, isso é um cristão de verdade. E abandonou os caminhos do Senhor. Abandonou os caminhos do Senhor. Essa é a primeira coisa a se entender. Não ter esse julgamento de a gente poder identificar dessa forma. E a segunda coisa é que Deus não nos deu graça para sentenciar essa pessoa é uma apóstata e essa pessoa é uma desviada. Eu coloquei nessas caixinhas esses artistas como problema de desvio de fé e os dois anteriores como problema de apostasia por causa das palavras deles, da maneira como eles se definem. Eu não acredito mais. Então, eles se definem como apóstatas, porque eles colocam que eles abandonaram o caminho do Senhor, que eles não acreditam mais, debocham. Já não faz sentido nenhum para eles. É pelas palavras deles que é possível colocar no slide como problema de apostasia. E os outros 3 artistas, pelas atitudes, pelas palavras também, por estar trilhando um caminho fora da igreja, você entende como desviado. Então isso é para entender o que é cada questão. Mas no fundo, quem é o único que conhece o íntimo do coração humano para saber se a pessoa é salva ou não? É Deus. Então não cabe a nós olhar para uma pessoa na nossa vida e falar, esse é um apóstata. Porque Deus não nos deu graça para isso. Nós não temos acesso ao íntimo do ser de uma pessoa para falar, ela abandonou definitivamente os caminhos do Senhor. Por mais que as palavras do pastorzão, por mais que as palavras de Martin Sampson indiquem pessoas que são apóstatas, vai saber o que está no coração deles de verdade. Vai saber se realmente são apóstatas, vai saber se não há aquele peso na consciência do Espírito Santo de alguma maneira. Não cabe a nós. E isso serve também para a gente não achar que as pessoas do nosso meio que saíram daqui, para a gente achar que elas se perderam, que já era. Não existe isso. Só o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um. E aqueles que estão longe, eles podem voltar. Independente da gente achar que é apóstata ou desviado. Independente, eles podem voltar, porque o Senhor Deus é poderoso para fazê-los voltar. E Ele vai usar você para trazer essa pessoa de volta. Isso é possível. A gente precisa acreditar que isso é possível, porque o Senhor tem poder para trazer de volta pessoas que se afastaram. E a gente chega então ao terceiro problema, que é o problema do mérito humano. Quando a gente vê as palavras do pastorzão, por exemplo, falando assim, Jesus nunca perde. Se é algo bom, a gente agradece. Se é algo ruim que acontece, a gente agradece. E ele fala, eu não pedi para ele morrer por mim. Eu não pedi. Aí você vê que é uma mente que ela está contaminada pela visão de que a gente tem que merecer, a gente tem que conquistar, que a obra é nossa, que a gente que faz, e a gente percebe que isso é uma tremenda de uma mentira. O problema do mérito humano, por quê? Porque a gente quer conquistar, a gente quer ter mérito. A doutrina da perda da salvação, ela se espalha porque é da natureza do ser humano querer merecer. E aí que vem um monte de mensagem errada falando sobre a questão de você crer em Jesus, mas vigia na terra. Pratique, continue nos caminhos do Senhor, porque se você sair,
Se você sair, vai perder. Então vem aquela coisa de que você tem que conquistar. Beleza, é a fé em Cristo, mas é algo mais. É crer no sacrifício de Jesus, porque pagou os pecados que a gente cometeu, mas também você tem que se esforçar. Vem essa questão do mérito humano, de querer merecer, de achar que você tem que fazer alguma coisa. E aí a gente vai chegar agora naquilo que vai desafiar a nossa mente. Porque se nós levamos isso como uma crença batista, né? Salvação não pode ser perdida, uma vez salvos, salvos para sempre, essa frase famosa no meio batista, de que a salvação não pode ser perdida, a gente precisa entender que se existe pessoas que acreditam que a salvação pode ser perdida, e não são poucas, são muitas, se a gente sai da nossa denominação e entra em contato com outras, a gente vai ver que a crença padrão é que a salvação pode ser perdida, e não é delírio coletivo, eles têm razão para acreditar nisso, porque eles conseguem argumentar na Bíblia, com vários versículos, que a salvação pode ser perdida. E nesse momento a gente vai se ancorar nessas verdades absolutas que a gente leu ali atrás. Esse controlezinho aqui ele já não está bom. Vou voltar mais um pouquinho. Essas verdades. A gente vai ler textos que vão desafiar a nossa mente, mas a gente precisa lembrar que a gente vai ler eles de acordo com essas verdades. Que a salvação vem de Cristo, não vem pelas obras, não pode ser perdida, vem pela fé em Cristo. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e não pode se contradizer. Quando a gente lê os versículos que a gente vai entrar em contato agora, não percam de vista essas verdades. Agora vamos voltar lá para frente. Mateus 24, 13. Aquele que persevera até o fim será salvo. Já está soando diferente daquilo que a gente aprende. O que é perseverar, gente? É você não desistir. É você ir até o fim. Permanecer. Persistência. Então, ó, aquele que perseverar, aquele que ir até o fim, esse será salvo. 1 Coríntios 15, 2, palavras de Paulo. Aquele que tanto fala sobre a salvação pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Palavras de Paulo, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E agora? Então, a pessoa precisa estar apegada. Não basta só crer mais. Precisa estar apegada à palavra ali, praticando, andando nos caminhos. No seu esforço, você vai lá e permanece nos caminhos do Senhor. O seu mérito, você vai lá, faz isso, senão você tem crido em vão. Senão a sua crença de que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados não serve para nada. Tem que se apegar. Texto clássico, Êxodo 32, 33, que para a maioria das pessoas que defendem perda da salvação vão ler isso. Vocês vão entrar em contato com isso. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quem que já ouviu falar do livro da vida? O livro da vida, a gente conhece na Bíblia como aquele livro que estão registrados os salvos. E lá em Apocalipse muito se fala sobre esse livro. Deixando bem claro que se trata do livro que estão registrados aqueles que são salvos. E olha só o que está dizendo o Êxodo 32, 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quantos sobram? Alguém sobra? E agora? Tiago 2,24, olha só, essa é a pá de cal. Quem não crê na perda da salvação depois desse, não tem como. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Ixi.
Mas aquilo que o pastor leu no culto evangelístico, o texto de Efésios 2, 8, 9, que falam, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E agora eu avanço um pouquinho a Bíblia no Novo Testamento e vejo Tiago 2,24. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Contradição, né? Não dá para acreditar em Deus, não dá para seguir nos caminhos do Senhor, se a Bíblia, que era inspirada, se contradiz assim. Um fala que é pelas obras e o outro fala que não é. Mexe com a nossa cabeça ou não mexe? Ler esses versículos, que parecem colocar por água abaixo tudo aquilo que a gente acreditou durante toda a nossa vida, e fazendo pensar, nossa, aquele cara que eu vi lá no feed do TikTok, do Instagram, o cara estava certo, dá para perder a salvação mesmo. Ou que o Mark Sampson, quando ele falou que a Bíblia é cheia de contradições e por isso eu deixei de crer, tá certo, né? Porque olha a Bíblia claramente se contradizendo. Como é que a gente vai escapar disso? E aí, as coisas vão evoluindo para teólogos mais sérios, para teólogos mais proeminentes do meio evangélico, que vão usar versículos maiores. Os anteriores vocês viram que eram curtinhos. Os próximos teólogos eles vão usar versículos maiores para deixar a questão ainda mais dolorosa e falar, ó, a salvação pode ser perdida. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E agora? Então, se caiu, é impossível ser reconduzido ao arrependimento. O que ele fala ali? Participantes do Espírito Santo. Mas isso é um salvo ou não é? Os salvos são ou não são participantes do Espírito Santo, gente? Somos. Aqueles que são salvos são participantes do Espírito Santo. E agora está falando que se cair, impossível ser reconduzido ao arrependimento. Hebreus 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A pessoa estava fora, a pessoa estava dentro dos caminhos do Senhor, e aí agora está fora, se afastou. Quão mais severo castigo essa pessoa merece? É a expectativa de juízo do fogo intenso, que vai consumir os inimigos de Deus. Ele fala, aqueles que pecarem, continuarem a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, já era. E quantas vezes a gente já não se sentiu pecando deliberadamente? Perdemos a salvação, então, e agora? Agora a gente vai precisar contextualizar o que cada versículo está dizendo. A gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia explica a Bíblia. Se há textos que parecem se contradizer, são aparentes contradições. A gente tem que entender que tem coisas que são escritas naquele idioma. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e tem palavras que tem conceitos que são muito mais claros de entender para eles, e quando traduz no nosso idioma, fica parecendo contradição. Ou a gente pega o texto isolado, e a gente aprende que texto fora de contexto vira o quê? Pretexto. Pretexto para você crer em coisas contrárias ao que você aprendeu durante toda a sua vida. Vai virar pretexto. A gente vai entender sobre aqueles versículos que a gente leu no início, sobre perseverança, sobre as obras te justificarem. A gente vai aprender que quem garante a perseverança e o apego é o próprio Espírito Santo. E que boas obras são resultado direto da salvação. Não é requisito para ser salvo. É uma coisa que vem com a salvação. Boas obras. O livro da vida em Êxodo, que a gente viu, se refere a quem está vivo, não a quem está salvo com o Apocalipse. É aí que vem a virada.
que não existe um livro da vida só sendo mencionado. O livro da vida de Apocalipse fala sobre os salvos. E o Senhor diz em Apocalipse que Ele não riscará do livro aquele que venceu. E aquele que venceu é aquele que é salvo. O livro da vida em Êxodo 33 é um registro daqueles que estão vivos fisicamente. Tanto que Moisés, no contexto, fala assim para Deus, né? Naquele contexto em que o povo estava fazendo um monte de coisa errada no deserto, que a gente conhece essa história, e o Senhor se ira com aquele povo e quer lançar punição de morte. E aí Moisés se vira para Deus e fala: risca o meu nome do teu livro, mas poupe o povo. Ele não está querendo dizer, Senhor, tira a minha salvação, mas deixa a deles. Não. Ele está falando assim, poupe a vida do povo, mas leve a minha. Que eu morra, mas poupe o povo. Então, para matar a questão de Êxodo, não se fala de salvação, fala de vida física. Certo? Os versículos de Hebreus, que são maiores. A gente tem que entender que o livro de Hebreus, ele está sendo escrito para judeus novos convertidos. E eles precisam de uma linguagem suficiente para entender que toda aquela prática que eles tinham com a lei, que não eram só os 10 mandamentos, a gente sabe que eram várias leis. A gente precisa entender que em Hebreus, o autor vai ter que usar aquela linguagem que usou naqueles dias para que eles entendessem que é tão absurdo uma pessoa abandonar os caminhos do Senhor, e aquilo não tem como acontecer. O livro é escrito para judeus convertidos, ele não fala de verdadeiros salvos, mas sim de crentes nominais. O crente nominal é aquele que diz que acredita em Jesus, participa das coisas na igreja, mas está fora. Né? E essa parte final aqui, ela talvez seja a mais polêmica do versículo de Hebreus 10, né? Aquele que profanou o sangue da aliança, no finalzinho, pelo qual ele foi santificado. Essa palavra santificada, ela é muito complicada no debate, porque fala assim, só são santificados aqueles que são salvos. Mas a gente entende, dentro de todo esse contexto da linguagem utilizada, que a santificação de uma pessoa que abandonou os caminhos do Senhor, ela é falsa. Que a palavra iluminados que eles usam ali, é como você está debaixo de uma lâmpada, mas não significa que aquela luz está dentro de você. Você foi iluminado, você conhece a verdade, mas você não creu de verdade. A santificação estava ali na mão, o processo estava ali na sua mão, mas você não creu de verdade, a sua santificação foi falsa, não foi plena, não foi real. E por fim, quem peca deliberadamente não é um salvo. A santificação é falsa. Pecar deliberadamente significa pecar sem peso na consciência. É a pessoa que peca e não sente nada. Passa dias, meses, anos, décadas, a pessoa vive na vida de pecado e não há peso na consciência nenhum. E a gente viu que o peso na consciência é colocado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o pecado te consome. O Espírito Santo coloca peso na consciência. E a gente vai ver aqui as verdades da própria Bíblia, explicando o que significa tudo aquilo que a gente leu. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, não é porque eu não estou perseverando porque eu consigo, é o meu esforço, né? Eu não estou permanecendo em Deus porque eu o conquistei. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. É porque você tem o Espírito que você permanece, não é o seu esforço. Então aquele primeiro versículo que a gente leu lá, que falava, aquele que perseverar até o fim será salvo, é aquilo mesmo que ele está querendo dizer, a necessidade de perseverar. Mas dentro do contexto total da Bíblia, dentro das verdades absolutas que a gente leu, a gente percebe que quem garante a sua perseverança é o Espírito Santo, não é você. Então, um salvo de verdade, ele persevera nos caminhos do Senhor. Ele pode ter um período de confusão mental, se tornar o desviado que a gente viu. Mas o peso na consciência está ali, o Espírito Santo confrontando a voltar. Confrontando a voltar.
Então essa pessoa, ela vai permanecer. O Espírito Santo vai trazer de volta, porque é uma pessoa salva. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. E essa é a parte que parece a contradição com o que a gente leu aqui atrás. Nesse versículo de Tiago 2,24, veja como uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Lendo o restante desse capítulo, vocês veem aquele famoso versículo que diz que a fé sem obras é morta. E a gente aprende que a salvação, ela vem acompanhada de boas obras, são coisas interligadas. Então você não está fazendo boas obras para ser salvo. Jesus te salvou e por isso você começou a fazer boas obras. O caminho é esse, não o contrário. As boas obras vêm com a salvação. O que Tiago está querendo dizer é que pessoas salvas praticam boas obras. É um sinal de que você creu. Se você creu, as boas obras elas fluem naturalmente. Esse é o ponto. Senão a gente vai estar fazendo Tiago contradizer o que está escrito em Efésios, e aí a Bíblia vai por água abaixo. Porque ela não pode se contradizer. A Bíblia explica a própria Bíblia. 1 Coríntios 1,8, Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem mantém você irrepreensível até o fim? Quem mantém você firme até o fim? É você? É o seu esforço? É a sua perseverança? É aquilo que você faz? Quem vai te manter firme até o fim? Ele. Ele mantém. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas sim dos que creem e são salvos. O retroceder aqui está falando do abandono da fé. Retrocedeu, parou de acreditar. E Deus não se agrada disso, é o que o versículo está dizendo. E aí, se comunicando com os salvos, o autor de Hebreus fala o seguinte: mas nós não somos os que retrocedem. Nós somos os que creem e são salvos. Você percebe que o contrário de retroceder não é se esforçar, perseverar, fazer algo para merecer. O contrário de retroceder é crer. Então, se você verdadeiramente creu, você não retrocede. Você não abandona os caminhos do Senhor. De novo, é possível você ter um período de confusão mental. Viver fora da igreja por um tempo, se afastar dos caminhos do Senhor, porque você é humano. A sua natureza pecaminosa ainda está guerreando com a natureza do Espírito Santo. Então é possível que você se afaste, mas abandonar totalmente, nunca voltar, esse tipo de coisa se refere a pessoas que não são salvas, que nunca creram em Jesus de verdade. Nós não somos os que retrocedem. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas o quê? Próprias da salvação. Então, o que ele está querendo dizer? Eu falei da linguagem usada para judeus novos convertidos. Estamos falando dessa forma, para que vocês entendam. Ele coloca todo aquele alerta daquela passagem grande que a gente leu, sobre os participantes do Espírito Santo e caíram, mostrando que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque estariam crucificando a Jesus de novo. Ele concebe aquela possibilidade absurda para que os hebreus eles entendam que não tem como uma pessoa salva simplesmente abandonar. Não tem como. E ali, para quem crê na perda da salvação, se você interpreta o versículo dessa maneira errada, você cria um problema muito grande, porque ele fala assim, é impossível que haja arrependimento. Ou seja, se a pessoa ela se afastou de Deus, então ela não pode mais voltar. O poder de Deus acabou, o sacrifício de Jesus acabou. Então a pessoa se desviou, já era, não tem como voltar mais. Então para quem usa aquele versículo, para crer em perda da salvação, vai ter um grande problema em limitar o poder de Deus, como se não pudesse haver arrependimento mais. Ele fala assim, estamos falando dessa forma, mas cremos em coisas melhores em relação a vocês, porque são coisas próprias da salvação.
A gente sabe que vocês vão permanecer porque é próprio da salvação permanecer. É próprio da salvação. A perseverança é uma coisa própria da salvação. Em 1 João 2,19 está falando sobre aqueles que saíram do nosso meio e abandonaram definitivamente. Os apóstatas. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então aquela ideia que a gente leu lá atrás, você não pode perder o que você nunca teve. Se a pessoa abandonou os caminhos do Senhor, é porque eles não eram dos nossos. Nunca foram. Nunca foram. Pois se fossem, teriam permanecido conosco. Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então Paulo dá essa advertência em Gálatas contra aqueles que perderam a visão no meio do caminho, que aprenderam lá atrás que a salvação era garantida pelo Senhor e agora creem que precisa de esforço. Então ele estava assim, vocês começaram pelo Espírito, mas agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então vocês criam que Deus garantia a salvação e agora de repente ela pode ser perdida? Você precisa fazer algo a mais? Gálatas 2,21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Então fala que a herança está guardada nos céus. Porque estamos protegidos pelo poder de Deus. Os salvos estão protegidos pelo poder de Deus e tem uma herança, tem uma salvação que jamais poderá perecer. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou ineficaz a morte. O pecado não tem mais essa eficácia de levar à condenação aqueles que são salvos. A morte espiritual se tornou ineficaz com o sacrifício de Cristo. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A imortalidade fala da vida eterna com Deus no final. E desse evangelho foi constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele confia até aquele dia. Muito semelhante àquele hino que a gente canta aqui de manhã na igreja, várias vezes já apareceu por aqui, que é, né? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que a gente nunca mais cante os hinos de manhã no piloto automático, porque olha a mensagem profunda que carregam sobre a segurança da salvação. E para finalizar, a gente vê aqui a salvação e seus efeitos. A partir do momento que você creu em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. O Espírito Santo passa a morar dentro de você e agora você é filho de Deus. Isso é instantâneo. Creu, são essas coisas que acontecem. Os frutos do Espírito passam a se manifestar em você. Então, tudo aquilo que a gente lê em Gálatas, né, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, amor, tudo isso começa a se manifestar em você. Como a gente falou, ó, ponto 3, as boas obras passam a fluir naturalmente. Então, boas obras, as coisas boas que você faz, vêm depois da salvação, de forma real. E após a morte, um corpo glorificado e a vida eterna ao lado de Deus. Concluímos então que uma vez salvos para sempre.
Porque para defender a perda da salvação, é preciso que a Bíblia tenha contradições. E ela não tem. As pessoas que creem na perda da salvação, elas precisam contradizer aqueles versículos para sustentar a crença delas. Mas a partir do momento que você olha o contexto da Bíblia toda, você entende que todos aqueles versículos que desafiaram a nossa mente, eles se justificam. Não obedecemos a Deus para sermos salvos. Isso é uma frase que inverte a ordem das coisas. Nós somos salvos e por isso obedecemos a Deus. Então aqui a gente recebe o presente de Deus e a gente passa a obedecê-lo por causa disso. Para receber o presente. Porque o ser humano não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de, pelo seu próprio esforço, conquistar a sua salvação. Ponto 3, importantíssimo entender que os pecados têm consequências. Não é porque a salvação é garantida que isso é uma licença para pecar. Não é. Não é uma licença para pecar. Os pecados têm consequências, só que a salvação ela é perpétua. Então Deus ele pode lançar juízo sobre sua vida por causa dos seus pecados. Que isso fique bem claro, para a gente não entender que perda de salvação é licença para pecar. Não é. Mas ele não vai retirar a salvação. Esse tipo de crença tem que morrer. Porque não é bíblica. E saber disso é essencial para viver em paz, para crescer na fé e amar as pessoas. Para viver em paz, para você não ficar naquela agonia, tipo, será que a salvação é aquela coisa de que Deus coloca e tira de acordo com os meus pecados, de acordo com eu pedir perdão ou não? Fica nessa agonia e não cresce na fé porque está o tempo inteiro ali tentando se provar, tentando fazer alguma coisa para merecer, e não é essa a doutrina, não é essa a sã doutrina, não é aquilo que a gente realmente deve acreditar. E é essencial para também amar as pessoas. Porque quando você entende, quando você aceita que a salvação é uma coisa simples, é um presente de Deus, que você não precisa fazer nada para merecer, quando você entende esse amor, e você toma posse dele, e deixa o seu esforço, o seu merecimento para trás, isso transborda. E você é capaz de amar as pessoas também. E o último slide. Palavras de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Vamos ler essa frase final todos nós juntos? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor coloca para a gente entender definitivamente que os merecimentos são seus, que a glória e honra é tua, que quem realizou aquilo que a gente precisa para ser salvo foi o Senhor, que não é o nosso próprio esforço, mas é um presente do Senhor, e te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. E agora a gente entende que esse amor é o que nos segura perto do Senhor, o Teu Espírito Santo que nos faz permanecer, não somos nós. Então que a gente se apegue firmemente à nossa salvação, sabendo que ela não pode ser perdida porque o Senhor a garante. Porque o Senhor garante a nossa salvação, Pai. Que nós possamos entender definitivamente isso na nossa vida, Senhor, e entender que é do Senhor, que é pelo Senhor. Tudo é pelo Senhor. O mérito é teu e somente teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.